Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, boa tarde, estudantes. Aqui é o professor Marinaldo, mais uma vez aqui com vocês para uma aula de língua portuguesa, diretamente aqui do canal EducMais São Caetano, Pernambuco. Começando aqui com a correção das atividades da aula 23, tá certo? Nossa aula hoje será 24, correção aqui da aula 23. Bom, questão de número 1, você iria aí ler de acordo com o comando da questão, né? São características da dissertação. Então você já viu, aula passada, e certamente você marcou aí a letra A. Defesa de uma tese através da organização de dados, fatos, ideias e argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre o assunto em questão. Nela, deve haver uma conclusão e não apenas exposição de argumentos favoráveis ou contrários sobre determinada ideia, tá certo? Pessoal, ali no comecinho da resposta, defesa de uma tese através, eu chamo a atenção para essa palavra através, que há pessoas que de repente digam assim, ali deveria ter a seguinte expressão, defesa de uma tese por meio da organização. Semanticamente, a gente pode usar o através também sem problema, tá bom? Bom, aqui, questão do número 2, em casa você deve ter feito a leitura desse texto, né, que creio eu que no material foi um pouquinho maior. De acordo com a leitura e o comando que se pedia lá no material, eu acredito que vocês chegaram aí à letra A argumentação desenvolvida por meio de clichês subtende um distanciamento entre o eu enunciador e o ele negros. Clichês, pessoal, são aquelas palavras mais simples, né? Dentro do trivial, não é isso? Então, com a leitura do texto maior, ao que se pedia lá, acredito que vocês chegarão aí à alternativa de letra A. A questão 3, você logicamente leu o texto, né? A Revolução Digital, e o comando da questão referente ao texto. Com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto lógico, você leu o texto, né? Não vou ler o texto novamente aqui todo. E aí você chegaria à conclusão de que o objetivo do texto discutir as implicações da era digital no uso da escrita. Espero que vocês tenham conseguido chegar a esta resposta. Questão de número 4. Sobre as características do texto dissertativo argumentativo, podemos afirmar que, e aí nós vimos, né, pessoal, que trata-se de um texto que dá opinião, né, no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Isso aí, trabalhamos isso, né? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Questão do número 5, o famoso verdadeiro e falso, né? V para verdadeiro e F para falso, você vai marcar. Sobre que assunto? Defesa de ponto de vista e as estratégias argumentativas. Então, vê só, pessoal. A dissertação é um gênero textual que utiliza a argumentação como base para a defesa de um ponto de vista. Então você ia ler cada um desses aí, chegando à conclusão que é verdade, né? A primeira informação. A segunda também é verdade. Na dissertação, o autor, ao discorrer sobre o tema e apresentar a sua tese, deve afirmá-la com o uso de dados estatísticos, pesquisas, fatos, exemplos e citações, dentre outros, né? Vimos que não pode ser uma coisa aleatória. Você tem que ter uma base bem fundamentada, e aí a pesquisa ajuda, não é isso? Os fatos, etc. Então, as duas de baixo é justamente o oposto das de cima, não é? São o oposto das de cima. Veja que lá ele diz que na dissertação não vai defender, né, um ponto de vista, isso aí é falso, né? E aqui também na dissertação não há necessidade de dados estatísticos, vimos que é justamente o contrário. Há sim a necessidade. Então, as duas primeiras foram verdadeiras e as duas últimas foram falsas, tudo bem? Seguindo agora, gente, para a nossa aula de hoje, orações subordinadas adjetivas, tá? Então eu já começo perguntando para vocês, estão lembrados o que é uma oração? Nós vimos aqui em aulas passadas que a oração é uma frase que tem um verbo, não é isso?
e que pode ter sentido completo ou não. Não é isso? Tem verbo, é oração. Subordinada por quê, pessoal? Porque ela depende de uma oração principal, tá certo? Ela não vai existir ali. Ela existe sozinha, né? Porque ela pode ter sentido completo ou não. Porém, para completar todo o sentido, ela precisa de uma principal. Por isso que ela é subordinada. E ela é adjetiva, porque ela vai ter um valor adjetivo, tá? Então vamos ver aqui com alguns exemplos para ficar melhor para nós a definição. Então, tem o valor que um adjetivo teria, ou seja, caracteriza um substantivo na oração principal. Fato importante aqui, ó, é introduzida por um pronome relativo, e aí você tem, né, alguns aqui apresentados, que, quem, qual, onde, cujo, quanto, tudo bem? Então vamos lá. Classificação. Essas orações subordinadas adjetivas, elas são de dois tipos, tá, pessoal? Ou elas são restritivas, ou elas são explicativas. Vamos aqui, ó, essa letrinha A. Gosto de livros que acalmam, né? Gosto de livros que acalmam. Oração principal, pessoal. Gosto de livros, tá? O sujeito aí está implícito, né? Eu gosto de livros, concorda? Veja que a oração subordinada aqui adjetiva, veja que ela é oração, porque ela tem o verbo, ó, tem o pronome relativo que, e aí quem quiser relembrar o pronome relativo, busca aí as outras aulas, né, que falam sobre o pronome relativo, mas rapidinho só para relembrar. Esse que é relativo porque ele refere-se ao termo anterior a ele, né? Exemplo, se eu tirar o que e colocasse assim, ó, gosto de livros, ponto, livros calmantes, vê que coisa. Então esse calmantes seria o meu adjetivo, né? Então eu tenho aí uma estrutura que tem um adjetivo, mas aqui no caso, como eu coloco o pronome relativo justamente para evitar a repetição da palavra livros, né? E coloco o verbo aí acalmam, então eu começo a entender o valor adjetivo desta oração, tá? E lógico, é oração porque tem verbo e vai aí logicamente iniciar-se com o pronome relativo. Resumindo tudo isso, tá certo? É uma oração subordinada, porque depende da principal, que é gosto de livros. É adjetiva, porque tem um valor adjetivo. E é restritiva, porque ela vai restringir. O que é restringir? Ela vai particularizar. Como assim, professor? Ela vai pegar de um grupo e restringir um determinado livro em específico. Veja que eu gosto de livros que acalmam. Então imagine vocês aí, eu em casa, eu tenho um estante com muitos livros. Daqueles livros, alguns ali que me acalmam. Por isso que ela é restritiva, tá? Ponto importante, não possui vírgula antes do conectivo. Que conectivo? Aquele pronome relativo ali na adjetiva restritiva não verá, não virá antes dele a vírgula, tudo bem? A letra B, apreciei a lua, vírgula, que estava linda ontem. Gente, percebam, subordinada, né? Depende da oração principal, apreciei a lua. Adjetivo, porque tem um valor adjetivo, eu poderia equivaler essa oração simplesmente à palavra linda. Apreciei a lua linda, né? Como eu desenvolvi a estrutura seguinte com pronome relativo e verbo, que estava linda ontem, né? Que, pronome relativo, e o verbo estar, que ali está conjugado no passado, né? Estava. Então aí, logicamente, eu crio a oração, porque tem o verbo. É adjetiva, porque tem um valor adjetivo. É subordinada, porque depende da oração principal. E é explicativa, porque traz uma mera explicação sobre algo que todos nós já sabemos, ou que todos nós poderíamos chegar a esta conclusão, tá? A Lua, até que eu entenda, a Terra tem uma Lua, né? O planeta Terra tem uma. Então, veja que eu estou explicando algo que nós já sabemos. Apreciei a Lua, que estava linda, ou seja, todas as pessoas que ali olharam naquele momento, a Lua estava linda. E eu estou apenas explicando algo que já conhecemos. Possui vírgula antes do conectivo. Então, a principal diferença aí, pessoal, caso você não consiga por meio dessas regras, basta observar que a explicativa antes do que haverá vírgula, na restritiva não virá esta vírgula aí. Tudo bem? Então é basicamente isso, tá?
Adjetiva restritiva. Então, já pegando aqui tipo uma reformulação, né, uma revisão. Caracteriza um substantivo da oração principal, restringindo-o, particularizando-o, diferenciando-o dos demais, né? Então, não podem ser isoladas por vírgula, né? Isso. Então, vamos a mais exemplos aqui, ó. Conheço o prédio onde você mora. Percebeu que esse onde aí é pronome relativo? Onde porque refere-se a lugar, não é? Então, veja que na sua cidade, de repente, tem vários prédios, mas eu sei onde você mora, o prédio onde, né? Está restringindo, particularizando de todos os outros prédios. Eu sei onde o seu prédio está, eu sei onde você mora, tudo bem? Ainda não li a carta que ela me enviou. Veja que é uma carta que esta pessoa em específico me envia. É uma carta também em específico, né? Das demais cartas, eu não li aquela carta que uma determinada pessoa me enviou. Então, do pronome relativo para frente, né? Eu tenho aí a minha adjetiva restritiva, né? Oração subordinada, adjetiva restritiva. Tudo bem? Bom, ainda seguindo com as classificações, só para reforçar, né? Restritivas restringem ou especificam o sentido da palavra a que se referem. Então aqui, ó, o público aplaudiu o cantor. Imagina um ponto ali. E agora eu digo assim, ó, o cantor ganhou em primeiro lugar. Veja que eu tiro justamente o cantor, né? Aí cantor substantivo, coloco um pronome relativo para evitar justamente essa repetição, né, de dizer o cantor ganhou em primeiro lugar. Por isso que ele é chamado pronome relativo, né, relaciona-se com o substantivo anterior a ele. E aí eu crio, logicamente, a minha oração subordinada adjetiva restritiva, e essa ela está bem desenvolvida, né? Porque nós sabemos que temos as reduzidas, que não vamos estudar nesta aula agora, tá? Esta aula eu quero que vocês compreendam por que são chamadas orações subordinadas adjetivas e as duas classificações, que é ou ela restringe ou ela explica. Então, voltando aqui ao exemplo. O público aplaudiu o cantor, veja que ganhou em primeiro lugar. Então, ó, pronome relativo, o verbo ganhou, né? Então já criei a oração. Oração subordinada adjetiva, porque tem um valor adjetivo. É restritiva, porque está particularizando aquele cantor. E aí vem a pergunta, professor, o senhor falou que ela é adjetiva porque ela tem um valor adjetivo. Se eu dissesse assim, o público aplaudiu o cantor vencedor. Percebeu? E por que não falei desta forma? Poderia. Eu estou te mostrando uma outra forma que é possível. Que ganhou em primeiro lugar. Então, quando eu digo que ganhou em primeiro lugar, esta oração aí tem valor adjetivo. Subordinada, porque depende da principal, né? O público aplaudiu o cantor. E aí, logicamente, ela está restringindo, né? Não tem a vírgula ali antes do pronome relativo. Tudo bem? Então, aqui, ó, um breve resumo, tá? A oração adjetiva restritiva, nesse exemplo, especifica o sentido do substantivo cantor, indicando que o público não aplaudiu qualquer cantor, perceberam agora? Mas sim aquele que ganhou em primeiro lugar. Por isso, na leitura não há pausa entre as palavras cantor e que. Compreenderam agora? Eles não aplaudiram todos os cantores, aplaudiram um cantor em específico, o vencedor, que ganhou em primeiro lugar. Restringiu, por isso que não há vírgula, não pode ter vírgula ali entre cantor e o pronome relativo que. Espero que vocês tenham entendido. Então, para encerrar aqui, né, mais dois exemplos, tá? O problema, ó, vírgula, que era de fácil resolução, vírgula, deixou os alunos apreensivos, tá? Quem é a minha oração principal aí? O problema deixou os alunos apreensivos. Quem é a minha oração subordinada adjetiva, que agora é explicativa, né? Eu tenho a vírgula ali, tá certo? Antes do pronome relativo que. E a minha subordinada é justamente essa que está em destaque, ó, que era de fácil resolução, tá certo? Professor, o senhor disse que ela tem valor adjetivo. O problema fácil deixou os alunos apreensivos. Percebeu? Ela torna-se oração aqui porque eu coloco o pronome relativo e coloco o verbo. Para ser oração, principalmente, é lógico que tem a presença do verbo, né? O verbo ser ali, ó, era, né? Era de fácil resolução. E logicamente, como ela é adjetiva,
tem um valor adjetivo e tem que se referir a um substantivo, esse que é relativo, tá? Então eu tenho aqui uma mera explicação, por isso que vem entre vírgulas, de um fato que você já conhece. Se eu dissesse apenas o problema deixou os alunos apreensivos e depois dissesse que era de fácil resolução, veja que eu estou apenas te explicando, eu não estou restringindo nada, tá? Então vamos seguir aqui adiante para mais um exemplo e vamos fechar com esse aqui, tá certo? Vejam, o aluno que nunca falta tem boas notas. Pessoal, são todos os alunos que têm boas notas, né? São todos? Não, é o aluno que nunca falta. Veja que eu estou restringindo de um grupo de estudantes, né, ou de um grupo de alunos, um aluno, né, em específico, ou seja, aquele que nunca falta. E aí eu tenho a oração subordinada adjetiva restritiva. Qual é o valor adjetivo dessa oração? Uma pessoa que nunca falta, gente, é uma pessoa assídua, não é isso? Poderia dizer, o aluno assíduo tem boas notas, né? Mas eu posso também usar uma oração para dizer isso, que nunca falta. Olha o verbo lá, faltar, né? Olha o pronome relativo referindo-se ao substantivo. Então, se tem valor adjetivo a oração adjetiva. É subordinada, você já sabe, já está cansado de ouvir isso, não é? Porque depende da oração principal. Quem é a oração principal? O aluno tem boas notas. Então nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva. Veja que eu utilizei a mesma oração e pelo fato de pôr vírgulas, né, eu coloco essa oração numa condição de explicação. Eu não mais restringo. Agora eu estou explicando algo que é bem claro, que é bem óbvio. Veja, o aluno tem boas notas, que nunca falta. O aluno, vírgula, que nunca falta, vírgula, tem boas notas. Ou seja, aí eu estou explicando um fato bem óbvio. Ou seja, aquele aluno que não falta, logicamente ele vai ter boas notas. Então perceberam aí? Conseguem perceber melhor com estes dois exemplos aqui, tá certo? Então vamos fechar nossa aula de hoje, né? De oração subordinada adjetiva. Professor, eu não entendi muito bem, tal. Volta, né? Dá uma pausa aí, volta, tá? E caso ainda permaneça dúvida ou permaneçam dúvidas, entre em contato, tá certo? Com o seu professor, pode ser comigo também, né? E nós vamos tentar sanar, tentar tirar a sua dúvida. Dica de hoje, José de Alencar, Iracema, tá certo? Então, pessoal, vamos aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né, de estarmos aqui trabalhando, vocês aí em casa estudando. Vamos seguir firme e forte, tá? Deixo aqui mais informações, você pausa, ou quando receber o material, pega aí, dá um Ctrl+C, coloca na internet e tem mais informações aqui que foi de onde eu tirei o material para poder explicar para vocês. Então, gente, fé, força e foco, fiquemos com Deus e até a próxima, se Deus permitir.